nós vamos conversar, gente, sobre um tema que pode parecer assim muito complexo, mas acho que ele toca a nossa vida de uma maneira muito presente. É verdade que quando a gente está procurando um auxílio para algum problema que nós estamos enfrentando com a nossa saúde, né, a gente não pensa do jeito que vamos pensar. Mas o título da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, é a ADI-TIP, que é o nosso método, né? ADI, abordagem direta do inconsciente, TIP, a terapia de integração pessoal. Então, ADI-TIP e saúde integrativa, visão do homem integral. E por que a gente achou interessante trazer isso aqui para vocês? Porque quando a gente vai vivendo as coisas no cotidiano, parece que todas elas são iguais. E na realidade não são. É preciso ter a clareza de que quando eu vou buscar uma ajuda na área da saúde, eu preciso entender o que está por detrás do conceito de homem que aquele profissional, ou aquela linha, ou aquele pensar, ou aquele conhecimento nos traz. Né? Então, quando a gente fala desses dois, ADI-TIP de um lado e saúde integrativa de outro, e saúde integrativa é um paradigma da medicina, né? Que está sendo proposto nos últimos anos, né, na última década, para que a gente entenda como a TIP entende desde 1975, pelos primeiros textos e orientações da doutora Renate, o ser humano como um ser integral. O ser integral que é aquele que tem as suas dimensões física, psíquica e interior, ou espiritual. Né? A doutora Renate chamava de nível neológico, o nível do ser, né, esse nível interior ou espiritual. Então, quando eu vejo um método, um processo que enxerga o ser humano dessa forma, nas suas dimensões plenas, na sua totalidade, que não exclui nenhuma dessas dimensões no cuidado ou no pensar como cuidar daquela pessoa, eu estou optando por um processo que vai cuidar de mim como um todo. Os entendimentos antigos, né, as palavras, os termos que eram utilizados na antiguidade, desde o sânscrito, passando pelo grego, pelas línguas, né, que vieram depois, a nórdica e a latina, é interessante a gente perceber que o termo, as palavras são várias, né, gente? São várias línguas. Mas as palavras, elas dizem respeito a isso, a uma integralidade, a uma totalidade. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando disso, de resgatar essa integridade. Então, daí a doutora Renata dizia, né, que a DI não é para tratar problemas específicos, né, que ela até falava probleminhas, às vezes eu evito de falar assim para evitar mal entendido, porque ela não estava reduzindo os problemas como algo que não tem importância. Ela está dizendo que dentro dessa totalidade do que nós somos, o problema é uma parte, e geralmente ele era colocado no centro. E é exatamente aí que ela vai fazendo as discussões. Então, antes da gente entrar nas nossas discussões desse nosso bate-papo, eu queria falar para vocês um pouco dessas dimensões. Né? Nós temos a dimensão física, material, mas é importante entender que não é só um corpo morto, ele é um corpo preenchido também pelas razões que vêm das outras dimensões. Ele é um corpo vivo. Né? Mas temos essa dimensão física, temos a dimensão psíquica, que é uma dimensão mais reativa, é uma dimensão onde estão as emoções e eu reajo a essas emoções, que vão se transformar nos sentimentos. Lembre-se que a gente já falou em outro podcast dessas diferenças, né, de emoção e sentimento, mas essa dimensão psíquica ela é mais reativa, é como as coisas me afetam e como que eu respondo mais imediatamente a isso. E temos também a nossa dimensão interior. Dimensão interior ou espiritual do ser humano é a dimensão onde se localizam outros elementos, como a liberdade, como o sentido e o conceito e o posicionamento em relação ao amor, à confiança, ou seja, são elementos preenchidos por um sentido que a gente vai dando diante das nossas vivências, como a gente já falou em outros podcasts, outras conversas, que a gente vai trazendo para vocês entenderem como é a DI-TIP, né? Então essa nossa dimensão, ela é capaz de reflexão, ela é capaz de não responder imediatamente, ela é capaz de trazer outros significados e dar um outro sentido ao comportamento ou à minha reação, que vai para além da minha dimensão psíquica e a minha dimensão física, porque eu tenho necessidades que eu sinto no físico, eu tenho também necessidades afetivas da esfera psíquica, mas é ali na minha dimensão espiritual que eu vou tomar decisões, que eu vou me posicionar,
que eu vou entender como que eu acho melhor reagir àquilo que está se apresentando a mim na minha existência. Então, voltando ao que eu estava dizendo, por que é importante a gente entender qual a visão de ser humano que os profissionais ou a linha de pensamento que você busca para te ajudar no momento de dificuldade ou de sofrimento tem essa visão do homem integral ou não? Né? Então, o Dr. Renato Chah dizia muito e reagia muito, né, ao reducionismo. E o reducionismo, sem entrar em debates muito acadêmicos, pode ser entendido como uma estratégia do nosso pensamento, da nossa cultura, de reduzir as coisas a elementos mais simples, mesmo que elas sejam mais complexas, para poder lidar com elas. Então a intenção até não é muito ruim. O problema é que o reducionismo, quando a gente fala esse ismo, né, a gente está falando de uma distorção da coisa. Então reduzir para entender uma coisa, mas o reducionismo reduz a compreensão do que é a coisa em si. Então, em função desse reducionismo, que tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, da evolução da saúde e das ciências da saúde, como é que o homem foi se entendendo ao longo dos séculos em relação aos problemas que enfrentava, o reducionismo está na base dessa segmentação do saber e de considerar o ser humano como formado por partes, em detrimento dessa visão que considera o todo. Então, isso é muito importante a gente considerar, porque a praticidade do dia a dia, como nós construímos ciências nos últimos séculos, é uma maneira que tende ao reducionismo de fato, que tende a reduzir o homem, por exemplo, às suas dimensões física e psíquica, sem considerar a dimensão interior, a dimensão dos sentidos, das escolhas, das decisões, que é a nossa dimensão espiritual. Então, quando você vai fazer uma escolha, né, de um profissional, ou de uma linha, ou de um conhecimento da saúde para te ajudar nos momentos mais difíceis, é importante que você tenha o entendimento que não é tudo igual, porque a nossa ciência nos últimos séculos foi muito construída sobre um paradigma que é reducionista, que às vezes reduz mesmo o ser humano às suas dimensões física e psíquica sem considerar a dimensão espiritual do ser humano. Né? E como é que a gente vai chegando com esse reducionismo, a abordagem das pessoas como se elas fossem um amontoado de órgãos e sistemas? O conhecimento vai evoluindo, né? As coisas vão se organizando de uma maneira que a gente promove uma subespecialização dos profissionais de saúde. Isso vai levando a uma desconsideração dessa ação que é parcial, é focada sobre um processo, ou um órgão, ou uma doença, e é inapropriada sobre o todo, e mesmo sobre o restante que não está adoecido naquele sistema, que é o sistema do ser humano, né? Com efeitos muito indesejáveis, né? A gente, por mais que a gente reconheça, é importantíssimo reconhecer o valor e as evoluções que a tecnologia trouxe para nós na área de saúde, isso também foi acontecendo, uma visão cada vez mais segmentada e fragmentada do ser humano. Para a gente entender isso, então, e a importância que isso tem no cuidado que é prestado a gente quando a gente precisa, é preciso refazer o caminho histórico do pensar médico, né? Então, no começo, a gente tinha um outro tipo de olhar, porque a interpretação das teorias médicas precisa estar localizada ou contextualizada, né, dentro de um tempo, dentro de uma cultura, dentro de um momento da humanidade. Então, as teorias médicas, elas são produtos do seu tempo também. Então, no começo, a gente pensava muito mais a doença como um fenômeno sobrenatural e tinha um caráter assim mágico, religioso, na medicina arcaica, que nós estamos falando da Mesopotâmia, do Egito, quer dizer, nós estamos falando de 5 mil anos atrás, de 3 mil anos até 3.500 anos atrás, elementos que constituíam isso, um caráter mágico, repleto de inferências, de entendimentos que eram a maneira como as pessoas entendiam a vida, a existência e a existência das doenças, né? Essa era uma concepção mítica do mundo, né? E os mitos, a gente sabe que eles nos falam de algum tipo de realidade, né? Mas de uma maneira um pouco mais simbólica, um pouco mais fantasiada, né? Elas não são fantasias dissociadas da realidade, mas elas têm muito desse componente. Depois a gente vai passando para a interpretação da doença em termos de causas naturais. Isso é um entendimento já dos médicos gregos, né, como consequência da abordagem racional, que vem lá da filosofia jônica. Então as coisas tinham que ter
um fluxo, um entendimento de causa e efeito, ainda que não tão direto quanto agora, mas tinha que ter uma causalidade, tinha que ter uma conexão, né? E depois disso, dos médicos gregos, a história continua evoluindo, a gente vai passando então pela Idade Média. E o pensamento teológico, né, o pensamento religioso lá no medievalismo, que era derivado muito da filosofia escolástica também, vai levando então o olhar da medicina para a coisa mais material, para o movimento anatômico, né? Inclusive o Da Vinci é das expressões disso, que vai chegando ali na Renascença com o entendimento de que você tinha, né, um reavivamento, né, a Renascença é isso, da arte, da cultura, trazendo o pensamento grego, mas atualizando, para entender o ser humano, então, com essa medicina, com esse cuidado que era baseado nas ciências naturais, né? Isso vai se desenvolvendo na Idade Moderna, gente, eu estou fazendo aqui um percurso muito rápido para vocês entenderem e não ficar chato, que vai se desenvolvendo no nascimento da Idade, da ciência moderna do século XVII, depois a medicina classificatória, que vai classificando doenças, vai descrevendo sintomas, vai sistematizando como é que a gente entende isso, e por fim, no século XVIII, como consequência da forma de organização desse conhecimento científico que foi sendo organizado, a gente tem o cartesianismo, né, o racionalismo cartesiano e a concepção clínico-anatômica, né, especialmente aqui representada por Morgani, né, da medicina moderna, que usou então do empirismo e do positivismo no século XIX para desenvolver o que a gente tem hoje. Então veja, a gente sai de uma visão mágica e vai chegando a uma visão que é muito natural, muito orgânica, muito material, que é onde a gente está se localizando. Nós estamos no século XXI hoje, mas todo esse processo de evolução tem a ver com a história de evolução da própria humanidade, né? Então aí foi se organizando os hospitais e instituições de saúde, que vão se apoiando num sistema que era centrado em quê? Na doença, não mais na pessoa. Era a doença, porque a doença passou a ser classificada, a doença passou a ser falada, passou a ser organizada, sistematizada, a doença tal tem o nome tal, quais são os sintomas. Então essa medicina classificatória vai evoluindo para como é que a gente lida com a doença. E quando a gente faz isso, a pessoa doente é colocada num papel que é passivo e é submisso, porque o outro é que sabe, o médico, e mais tardiamente ali no século XX o psicólogo, eles é que têm o saber, e eu, como pessoa que estou adoecida, eu estou incapacitado de decidir sobre o meu processo de saúde, né? E aí a consequência dessa evolução do saber vai concentrando, então, o cuidado numa informação que é técnica e é tecnológica, porque eu sei, eu monto os aparelhos, eu faço os diagnósticos, eu sei entender, e aí eu vou propor uma solução para a sua doença. Mas sempre houve tentativas, né, também, junto com essa evolução que se tornou hegemônica, que tomou conta, né, do processo de saúde moderno que a gente vive hoje, né, da pós-modernidade inclusive, de uma proposta diferente. Então Antonovsky, lá em 87, ele inaugura o conceito de salutogênese, que seria assim, quais são os elementos que a gente vai trazer para o nosso cotidiano, né, práticas, alimentação, atividades físicas, etc., que vão promover a saúde ao invés de tratar a minha doença. E tem também ali na década de 80 o modelo biopsicossocial de Engels. Então veja bem, a cultura também reagia, falava, não, mas eu não sou só isso, eu não sou só a doença. E esse modelo biopsicossocial tentava entender isso, como é que é o ambiente, como é que o ambiente influencia o sujeito, como é que isso vai acontecendo. E aí a gente vai vendo que a construção moderna do cuidado de saúde e da ciência de saúde mostra uma incontestável relação entre as ciências naturais, a física, a matemática, a própria área de saúde na construção da medicina e depois da psicologia, com o método científico, com a comprovação, com a estatística, com o tratamento em laboratório, com o teste, com todas essas ferramentas que são úteis, mas essas ciências naturais e a construção moderna de ciência vão ficando engessadas nesse modelo, como se só existisse o empirismo e o positivismo, como se isso fosse a verdade e não um método de se encontrar elementos dessa verdade. Mas isso
dentro do processo de construção das ciências, vai sofrer um abalo pela mudança das chamadas ciências duras, né, que traz uma outra perspectiva, em especial o advento da física quântica no século XX. E aí vão começar reflexões sobre essa condição do modelo mecanicista, que alguns chamam de newtoniano-cartesiano, exatamente por causa da influência de Descartes e de Newton no processo de entendimento do que seria a realidade, né, para um novo paradigma. A gente vai entendendo, ao invés de uma relação pura de elementos da matéria ou da estrutura, né, como se isso fosse a causa do que nós somos, sentimos e fazemos, a gente vai entendendo que os eventos se desenvolvem numa relação que é mais global. E aqui o termo holística não tem nenhum sentido esotérico, gente. Holos é total. Então, é uma relação holística, sendo a vida e os indivíduos abertos e não fechados, o que leva a uma causalidade circular e não determinística. Porque durante muitos anos o pensamento foi dominado por isso. Se você teve isso, você vai ter aquilo. Se você sofreu isso, você vai apresentar aquilo. Essa é a visão determinística. E essa visão foi perdendo força, porque a gente foi entendendo a complexidade do que é o ser humano e os seus processos de saúde e doença, né? Então, a medicina integrativa, que é esse novo paradigma que eu estou dizendo a vocês, eu estudei as bases da saúde integrativa numa pós-graduação no Einstein, que concluí em 2021, né? Ela traz esse novo paradigma dentro da medicina, porque eu quero ressaltar isso. A DITIP, cunhado e organizado pela doutora Renate lá desde a década de 70, mas eu não preciso dizer para vocês quanta resistência a gente sofreu, quantas críticas a gente sofreu ao longo dessas décadas por entender dessa forma e por demonstrar coisas que vinham da abordagem das pessoas que nos mostravam isso, a dimensão da espiritualidade intrínseca, né, que a doutora Renate chamava do ser humano como muito importante na participação da construção dessa saúde que a pessoa apresenta. A medicina integrativa, então, começa a propor isso. Vamos tirar a pessoa desse lugar de doente, portador de uma doença, que vem aqui e eu faço tudo para ela, e vamos estabelecer uma parceria. Vamos entender como é que a gente promove essa saúde, seja pela prevenção da doença ou pela manutenção da capacidade inata de cura do nosso corpo. É isso mesmo, gente. O nosso corpo tem uma capacidade que é dele de se curar, de se recuperar, de se regenerar. E é preciso que a gente dê oportunidade para isso. Mesmo quando o indivíduo não está doente, dá para prevenir coisas, e quando ele está doente, dá para fazer também desenvolver atitudes e processos que melhorem a saúde dele, porque o corpo vai curando. É a chamada saúde além da cura, mantendo as pessoas, antes chamadas de paciente, como atores principais do processo. Inclusive no lugar de decidir também. É claro que o profissional de saúde vai trazer os elementos de conhecimento técnico para que a pessoa possa participar do como escolher e o que fazer para resgatar, otimizar ou multiplicar a sua saúde. Então essas dimensões do autocuidado vão ficando muito importantes. A gente vê o cuidado é global também, ele é holístico também, ou seja, eu tenho que olhar para a nutrição, eu tenho que olhar para o sono, eu tenho que olhar para os relacionamentos da pessoa, para o movimento do corpo e atividade física, para o ambiente onde ela está. Essas técnicas, né, que vão conectando mente e corpo, então, exercício de mindfulness, meditação, oração profunda de entrega, que está dentro do âmbito religioso, mas não precisa estar obrigatoriamente, e o crescimento da pessoa e espiritualidade. A diferença fundamental. A religiosidade está no âmbito de uma religião. A espiritualidade é o sentido que o homem vai dando à sua existência através daquilo que ele vive, também através de experiências ligadas à religião, mas não a uma só, e sim a todas que o ser humano se dispõe a propor ou a viver. Então a espiritualidade ela tem mais a ver com o sentido da existência, da vida e até da morte, do que especificamente um rito ou um processo, que é o que a gente faz na religiosidade, que está conectado diretamente com a espiritualidade, mas não são sinônimos, né? Aí quando a gente vai voltando isso, todo esse pensamento, todo esse desenvolvimento, todo esse entendimento para a prática clínica da DI, desde o início já ia ficando claro que
havia mesmo um envolvimento do paciente. Dentro do método não tem como a pessoa não estar no centro, porque é ela quem vai trazer os elementos, né, que vão ser descobertos ali nos sentidos e significados relacionados ao processo de sofrimento que a pessoa traz. Gente, sofrimento, mal, desordem ou doença estão todos no mesmo espectro do que é perder a saúde. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente vai vendo o que é saúde, é muito mais do que estar doente ou não estar doente, né? E aí fica sendo apenas natural a busca e a descoberta dessas suas origens do sofrimento na interioridade humana. A Renate, literalmente, aqui eu vou citá-la, tá? Ela dizia assim, abrindo aspas, através do inconsciente pode-se acompanhar a doença em seus trâmites pelo organismo, desde a sua primeiríssima origem, que é psico-humanística, até o desencadeamento de males físicos conhecidos. E pode-se, consequentemente, saber com exatidão qual ajuda específica deve ser prestada a cada doente, ou eu diria aqui pessoa, mas ela diz doente em particular. Ou seja, é essa origem psico-humanística, então ela localiza ali. O corpo participa porque ele recebe dessa dimensão psico-humanística. A mente, que é da psique, também adoece, mas a origem vem ali, dessa dimensão da interioridade, dessa dimensão humanística. Por isso que ela dizia que a DI é para humanizar o ser humano, ou seja, para integrá-lo àquilo que é a essência mais profunda dele, né? Vai ficando claro que a dimensão dessa divisão, né, apontada muitas vezes pelo pensamento socrático, do querer do paciente, não é uma coisa que a gente pode desprezar, né? Não é um movimento primário do físico ou da psique, mas essa dimensão humanística, essa da interioridade, que goza de liberdade de escolha, né, que aqui a doutora Renate deu o nome de eu pessoal, né, a dimensão humanística pelo eu pessoal, quer dizer, a essência fundamental que nos habita relacionada ao nosso ser, é ela que vai se posicionando, e ela tem liberdade de escolha, então ela pode escolher, inclusive, algo que provoque um adoecimento físico ou psíquico, né? Então ela diz assim, vou abrir aspas de novo, a resistência humanística denuncia um conflito entre dois tipos de querer, e, portanto, está ligada à pessoalidade e não ao psiquismo. Entenda-se ainda que querer tratar ou querer ficar livre dos sintomas que incomodam é diferente de querer ficar sadio. Vou repetir, gente, são palavras da doutora Renate. Querer se tratar ou querer ficar livre dos sintomas que incomodam é diferente de querer ficar sadio. E continua. Para querer ficar sadio, o paciente deve ter um querer que quer. Por isso é da dimensão mais profunda, que não é do psiquismo e sim da pessoalidade. Esse querer que quer é quem assume a mudança total, seja ela qual for. Isso está na página 325 do Inconsciente Sem Fronteiras. Então veja, a consciência que trabalhar com a interioridade humana foi trazendo, além da óbvia inteligência da nossa fundadora, permitiu essa organização que é corroborada por pensamento muito antigo. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos resgatando a integralidade do ser humano. Veja, Sócrates, né, que é considerado o patrono da filosofia ocidental, ele dizia, se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença. Em caso contrário, abstente de o ajudar. Ou seja, é melhor não. Porque se a pessoa não está comprometida com isso, ela vai ficar nessa posição que a gente deseducou o ser humano a ficar. Uma posição de quem recebe tudo, de quem não tem que fazer nada. E aí a gente vive essas realidades no nosso dia a dia, né, gente? É uma cirurgia, é uma pílulazinha, é um remedinho para emagrecer, várias alternativas que a gente sabe que estão aí disponíveis no mercado, mas que me deixam nesse lugar de não compreender como é que a coisa, que caminho essa coisa, esse sofrimento, essa dificuldade percorre no meu ser e que me leva ao adoecimento. Então, é como se eu quisesse que o outro resolvesse para mim, né? E aí a gente vai observando, né, que isso é muito frequente na nossa cultura, né? Esse lugar cedido à pessoa que adoece, né, que fica com essa busca, então, imediatista, no sentido de se livrar das consequências do adoecimento, né?
não do adoecimento, mas das consequências, dos sintomas, das limitações, das falências orgânicas, né? A pessoa quer se livrar disso. Mas se o interesse não chega em se ver responsável pelo seu processo de cura, isso fica dificultado. Então, vou repetir. O interesse que precisamos ter é em nos ver responsáveis pelo processo de cura, não é culpados pelo processo de doença. Então entenda, gente, adoecer nós todos vamos, ignorar coisas nós todos ignoramos. A questão fundamental é, eu preciso me implicar naquele processo que eu vivo. Ele não existe sem eu. Então, responsabilidade aqui não é culpa, é entender que eu posso e dou respostas àquilo que me acontece. Então, eu não sou um indivíduo doente, passivo e que tem que ser cuidado, coitadinho, não. Eu preciso entender a minha responsabilidade nesse processo. E tem outro pensador antigo também, que é pós-socrático, que é o Sêneca, né? Que dizia o seguinte: parte da cura é o desejo de ser curado. O pensamento dele corrobora o que nós estávamos falando acima, né? O que nós estávamos discutindo acima. E nos aponta o seguinte, que no envolvimento do processo de cura, se não tiver um nível do ser, não resolve, porque ele diz, o desejo da cura é parte, mas não todo. Voltamos ao todo, gente. Então esse negócio de todo, de holístico, de integral, de todas as dimensões, física, mental, interior ou espiritual, do ambiente, da nutrição, dos hábitos, da movimentação, de tudo que envolve a minha vida e a minha existência, esse é o todo. Então eu posso e devo desejar a cura, mas eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade nesse processo. Sobre a participação da instância humanística, essa da profundidade, da dimensão espiritual no ser humano, através do eu pessoal, vou citar de novo a Renate. A liberdade, na forma como é identificada no inconsciente, deixa bem claro que nós não somos marcados pelos fatos que vivemos em si, nem pelas circunstâncias, a não ser excepcionalmente, mas pela atitude que assumimos diante dessas situações a partir do eu pessoal. Por isso ela diz que o problema não é tanto psíquico, mas da pessoalidade. Porque quando eu assumo uma postura, quando eu tomo uma decisão, essa decisão e as consequências desse posicionamento vão se espalhar em todas as minhas dimensões e vão ter repercussões mentais e vão ter repercussões físicas. Então, quando eu começo a entender esse funcionamento do meu ser, eu vou me tornando mais capaz de me posicionar e de conseguir que, além do desejo de cura, eu consiga encontrar caminhos, com a ajuda da nossa interioridade, para chegar lá. A DEI médica, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. A DEI médica é um termo que a doutora Renate já escrevia nos seus livros, né? Aqui, mando um oi, né, para a nossa querida Helenice, né, médica e terapeuta lá de Vitória, que tem uma grande experiência com a DEI médica, muitos casos interessantíssimos que ela já apresentou em congressos, já levou também para os livros da Renate. Mas a DEI médica, o que seria, né? Se a DEI é a abordagem direta do inconsciente, essa DEI médica é o termo que se refere a um processo que, apesar desse tempo todo de existência, ele ainda é um pouco incipiente, né? Assim, ele não é carro-chefe, muitas vezes é usado no dia a dia, mas a gente precisa da transformação interior, da pessoalidade da pessoa para que ela esteja pronta a estar curada, a se livrar da doença. Mas a técnica, né? É um processo que aborda a interioridade humana, assim como a terapia, terapia de integração pessoal, chega a esse nível do inconsciente noológico, como a doutora Renate descrevia, né, essa interioridade mais profunda, que se oferece à pesquisa em todos os pacientes, com o intuito de compreender os mecanismos das doenças, ou seja, se a pessoa já está suficientemente humanizada, se ela já entendeu o lugar dela, se ela já entendeu que ela tem uma responsabilidade, uma participação, muitas vezes ela consegue também identificar como é que o processo de doença foi se dando no corpo e na mente. As técnicas da DEI médica estão em harmonia e consonância com a DI de um modo geral, né? E o lugar de ação é na interioridade humana, porque tem por finalidade compreender qual que é o mecanismo da doença em cada sujeito, sem reduzi-lo a essa biologia ou a essa doença,
ou mesmo apenas a parte psicológica, quando o adoecimento, por exemplo, é mental ou psicológico, né? Então, a ADI psicológica e a ADI médica, aqui eu estou usando esse termo só para vocês entenderem, é tudo uma coisa só. Mas a ADI psicológica e a ADI médica seria um foco um pouco diferente, elas são complementares. E aí, cito de novo a doutora Renate para vocês entenderem que eu não estou falando ideias da minha cabeça. Ela dizia assim, pela ADI TIP, o paciente visualiza-se diante do seu núcleo central do seu ser. Percebe a sua constituição essencial e estável e encontra-se com sua realidade transcendental. Mas o paciente não apenas visualiza seu núcleo de ser, porém o identifica como sua essência e percebe nele o comando de toda a sua vida psíquica, física e espiritual. Assim, este núcleo do ser, o eu pessoal, que nós citamos anteriormente, é também o programador de nossas doenças. Portanto, um processo de tratamento, quando se detém apenas no nível físico ou psicológico, não consegue curar. Não são as doenças que se classificam como incuráveis, mas os métodos que são falhos, porque querem desconsiderar o nível humanístico do ser humano. Então veja, a clareza que ela tem, isso é página 410 das Chaves do Inconsciente, depende da edição, né, gente? Faltou colocar aqui para vocês qual é a edição. Mas é importantíssimo vocês entenderem isso. Como é que ela sabe disso aqui? Pela experiência, porque ela foi vendo isso acontecer. Ela foi vendo que as ordens, às vezes, para um adoecimento provinham de um sofrimento do nível humanístico, do nível da pessoalidade, de um posicionamento que distancia a pessoa desse núcleo do ser, que distancia a pessoa do que ela chamava dos valores intrínsecos universais. Universais. Então, eles não são ligados a uma cultura específica, eles não são ligados a um processo específico do ser humano, são essenciais ao ser humano, são constitutivos, para usar a linguagem que a gente usa mais na fenomenologia, do ser humano. Essas realidades mais profundas a gente pode ir encontrando, então, nessa interioridade humana, nessa dimensão mais profunda do inconsciente humano, que ela chamava de inconsciente noológico, e é de lá que a gente pode colher dicas, caminhos, processos para que a pessoa permita a seu sistema, a seu corpo e a sua mente recuperarem a saúde nesse processo de restabelecimento do que é o que devia ser, no sentido de que houve um desvio. Então, se a gente identifica, a gente consegue ajudar. Se a gente não identifica, é diferente, obviamente, aí nós precisamos viver a realidade também. A realidade que nos diz que o ser humano não é só corpo, não é só mente, e tem uma interioridade organizadora que pode realmente estar ligado a todo esse processo de quanto que eu vivo bem ou não, de quanto que eu tenho saúde ou não, de quanto que eu estou vivendo sem sofrimento, ou mais ainda, na felicidade de ser quem eu sou. Essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês hoje. Eu procurei falar de um modo mais fluido, mais simples. É claro que tem um monte de coisa aqui que daria para desdobrar em outras aulas, mas eu queria dar esse olhar maior sobre esse processo. Então, muitos anos estudando e tentando entender como que a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E a proposta da DI é muito clara. Precisamos entender, assim como a saúde integrativa entende, que somos um complexo multidimensional, que temos as dimensões principais na física, na mental da psique e na interioridade ou dimensão espiritual do ser humano, mas que a coordenação daquilo que é bom e funciona bem na nossa vida e na nossa existência vem da interioridade profunda. Um abraço a todos vocês, espero que gostem e que possam aproveitar esse conteúdo.